meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós ainda estamos analisando o capítulo 7º, as Epístolas, e hoje nós vamos gravar mais um vídeo com respeito a este capítulo. Hoje nós vamos falar sobre a programação de Paulo com respeito à sua viagem a Roma. Então, vamos navegar por esses conhecimentos e por essa parte da história de nosso querido apóstolo. Emmanuel vai dizer que Paulo estava viajando até Corinto e ele tinha a intenção de alcançar Roma. Então ele diz que a companhia de Lucas, a mudança das paisagens, tudo isso revigorava-lhe as forças físicas e que o próprio médico percebeu essa mudança, de bem-estar. O trabalho era sempre utilizado por Paulo com o objetivo de que ele se restabelecesse do cansaço, do desânimo, das lutas acerbas que ele precisava enfrentar. Então, novamente em Corinto, Emmanuel vai dizer que ele voltou a escrever as suas epístolas e que pensou em escrever a sua epístola ou carta aos romanos com o objetivo de anunciar a sua chegada e já se dirigir àqueles romanos que de alguma sorte já tivessem permeabilidade no seu coração para receber as luzes do Evangelho de Jesus. E aí Emmanuel vai dizer que ele estava focado nesse grandioso projeto de visitar Roma, no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares a estabelecerem instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos principais na área do Oriente. E então ele começa a fazer essas saudações afetuosas na sua carta aos romanos para preparar o ambiente romano para essas elucidações. E assim, Emmanuel vai anotar algo extremamente interessante, Ele vai dizer: foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Em virtude dos trabalhadores, junto a Paulo, estarem ocupados com outras demandas, uma irmã de nome Febe, grande cooperadora dos apóstolos dos gentios, se habilita a entregar ela mesma essa epístola aos romanos, que mais tarde ficou para a posteridade, para o nosso deleite e aprendizado. Paulo, exultando de contentamento, aquece e termina a sua epístola, e então Febe a leva. Alguns discípulos mais próximos de Paulo, como por exemplo Timóteo, Sópater, Tíquico, Trófimo, todos eles tinham coisas a resolver nos dias próximos e não podem acompanhar Paulo. Então apenas Silas e Lucas se colocam à disposição para essa viagem. E aí Emmanuel vai anotar: bastavam-lhe Silas e Lucas, habituados aos seus métodos de propaganda e com os mais belos títulos de trabalho e dedicação à causa de Jesus. Mas às vezes parece que quando a gente tem os nossos próprios planos e projetos, Deus tem planos diferentes e as coisas acontecem de forma a nos colocar em outras trilhas, em outros caminhos. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, porque vinha de Jerusalém, de surpresa, um portador, que era o irmão Abdias, a quem Tiago, na igreja de Jerusalém, incumbira de entregar uma carta ao ex-rabino, e este tomou-a e desdobrou-a um tanto quanto nervoso. E à medida que Paulo lia a carta, ficava extremamente pálido, como a indicar o teor da mesma, A gente sabe que Paulo teve aquela célebre discussão com Tiago, porque ele ainda afeito aos rigores e dogmas, aos rituais exteriores dos fariseus, teve aquele momento de quase cisão da igreja cristã primitiva, quando Simão Pedro, no ato de extrema humildade, fez um autoconfesso dos seus próprios pecados e fez com que aquele clima se desfizesse, se desvanecesse. Mas Paulo então não morria de amores por Tiago, porque conhecia o outro lado, conhecia essa atmosfera judaizante, que por vezes era sufocante, mas ele percebia que de fato dolorosos acontecimentos permeavam a igreja de Jerusalém.
Simão Pedro tinha sido banido da cidade e Tiago estava sofrendo padecimentos imensos, com desafios muito grandes para serem enfrentados, e pedia que o apóstolo dos gentios fosse lá para de alguma sorte ter um entendimento com o Sinédrio. Emmanuel vai dizer o seguinte: o Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo a fim de conceder tréguas. A ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa, conseguira lançar sementes de Jesus em toda parte. E aí o próprio Paulo se questiona sobre que espécie de entendimento é esse com o Sinédrio, né? Talvez parecia até uma arapuca para pegá-lo, para detê-lo. E Paulo também se questiona todas essas coisas, mas não se esquiva do combate. E pedindo, né, levando o pensamento ao alto, pedindo uma espécie de aconselhamento, né, por parte do plano espiritual, ele começa a meditar. Então, Emmanuel vai dizer: Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou o passado. Com que direito lhe fazia o apóstolo Galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocara em posição antagônica, experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida a Roma, não obstante o projeto formulado em Éfeso, nas vésperas da Revolução dos Ourives, de só visitar a capital do Império depois de nova excursão a Jerusalém, procurou consultar o Evangelho, e ao desenrolar os pergaminhos, ele se defrontou com as anotações de Mateus: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho. E aí ele percebeu, chocado, esse conselho, né, esse alvitre do alto, para que ele pudesse, antes de retornar ao mundo espiritual, aqui a gente já está chegando no fim da obra, que ele pudesse se conciliar, se reconciliar com Tiago, né, e desvanecer essas más impressões. E aí Emmanuel vai dizer: não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. E às vezes, até na nossa própria atuação nas casas espíritas, a gente vê o quanto que a gente alimenta, né, esses caprichos pessoais, o quanto que a gente se melindra, se afasta das pessoas, desiste da atividade, não percebendo que o mais importante é a mensagem, é a instituição onde a gente elabora, é o coletivo que deve ser privilegiado acima dos nossos interesses pessoais. E então Paulo percebe tudo isso, toma a decisão de que realmente vai a Jerusalém e, apreensivo, depois de orar, dorme naquela noite e tem um sonho. E aqui a gente tem mais um ponto alto dessa obra, porque ele tem um novo encontro com Gesiel e Abigail, com Estevão e Abigail, quando Emmanuel vai dizer o seguinte: ele sonhou que se encontrava em longa e clara estrada, tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos, quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. E aí Abigail diz a ele: tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não porém como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E diz que, de fato, é necessário, Paulo, ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Depois, então, será a nossa união eternal em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade, à luz do Evangelho. E depois dessa revelação, ele, de fato, se demora por mais 3 meses aproximadamente na cidade, das regiões da Caia, né, da cidade de Corinto, instruindo Apolo, revisita aquelas cidades próximas com o objetivo de que ele despache, né, as resoluções mais imediatas, temendo que não mais retornaria, assim também como a cidade de Filipos, na qual ele tinha uma especial predileção, pela qual ele tinha uma especial predileção, e acaba deixando a cidade de Corinto, de novo, sob as insidiosas investidas dos fariseus que pedem a sua cabeça. Pregando o evangelho por toda parte, ele segue, então, para Jerusalém. E antes de deixar, vai dizer aos seus amigos: não choreis, irmãos, a existência humana é de trabalho incessante, e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho.
É interessante que Paulo agora conseguia alcançar essa serenidade imperturbável que sempre chamou a sua atenção em Simão Pedro, em Estevão. O apóstolo então está chegando ao fim do seu apostolado. Então, meus amigos, é isso. Até a próxima, se Jesus permitir.